Olá, aqui é a Júlia e esse é mais um episódio da série de boas práticas em projetos de instalações para ajudar você a ser um profissional de destaque, saindo da linha convencional, desenvolvendo projeto hidroelétrico de excelência, como esse trecho de projeto que eu vou te mostrar aqui. Eu vou te explicar todas as particularidades, o que nós analisamos, o que nós consideramos, as soluções que adotamos para esse projeto e, claro, sempre referenciando as normativas, aplicando aqueles itens da norma que às vezes parecem um bicho de sete cabeças, que a gente tem muita dificuldade de implementar no projeto, como realmente aqueles itens funcionam aqui dentro do projeto. Beleza? Antes de mais nada, já aproveita e se inscreve aqui no canal, caso você ainda não está inscrito, para receber uma notificação sempre que eu atualizar os conteúdos aqui no canal, o que acontece toda semana para você não ficar por fora de nada. Sem mais delongas, esse aqui é um trecho de um projeto de um banheiro residencial, de uma residência que a gente desenvolveu o projeto aqui dentro do escritório. E essa visualização é uma visualização que a gente tem dentro do Revit, onde a gente identifica os sistemas que a gente tem passando nesse 3D, né? Que aqui é uma vista 3D. Então, por exemplo, o vermelho, a gente já sabe, por padrão do nosso template, do nosso material, que ele é água quente. Já o azul, a gente já sabe que é água fria. Já o laranja, agora eu não tenho mais a cor laranja aqui. Já o laranja, ele é para o sistema de esgoto. E o roxo, que é o que aparece aqui, é do sistema de ventilação. Tem outros sistemas, tem outras cores, tem várias outras cores. A gente tem configurado dentro do nosso material, que é o nosso template, dentro do Revit, cada disciplina com uma cor diferente. Isso justamente para facilitar o entendimento de quem está lá na obra. Lembra que o projeto, o objetivo dele é virar obra construída. O cliente não contrata projeto, o cliente contrata projeto para virar obra construída, para ser executado. Então a gente tem, por exemplo, o pluvial, que é na cor verde. A gente tem o sistema de uso de água da chuva, que ele é um amarelo queimado. A gente tem o sistema de gordura, que ele é um marrom. Então a gente tem cada um dos sistemas de utilização do edifício, por exemplo, dreno de ar-condicionado e da residência também, cada cor especificado na legenda, que é o que a gente usa de padrão para os nossos projetos. Mas já quando eu tô vendo a obra, o projeto na vista realista, como ele vai ser executado lá na obra mesmo, eu tenho essa representação, esse tipo de cores aqui, que a gente tem as cores exatamente do material que vai ser utilizado lá na obra. Então aqui para água quente vai ser PPR, para água fria vai ser o PVC, inclusive aqui ó, é um joelho de bucha latão que a gente tem ele azulzinho. Aqui o esgoto é um tubo de PVC branco. A ventilação também é o tubo de PVC branco, que é o tubo de PVC de esgoto para a série normal. E a gente tem essa possibilidade de visualização e representação de detalhes dentro do Revit, tá? Essa representação, como a outra, é uma representação que a gente fez dentro do software Revit. No Revit, a gente faz o projeto do início ao fim, abordando todas as etapas, desde a modelagem, dimensionamento, especificação, detalhamento, o projeto do início ao fim, as considerações de norma, o cálculo de pressão, o cálculo dos disjuntores para o projeto elétrico, o quadro dos circuitos, tudo isso a gente faz dentro do Revit, até mesmo o detalhamento, que é a finalização. As pranchas, como que vai ficar a planta baixa, que é a anotação que vai ter, que cota que vai ter, que 3D que vai estar ligado àquela planta baixa, como que vai ser o detalhamento. Tudo isso a gente faz dentro de um único software, dentro do software Revit. E agora vamos às partes técnicas, né? O que nos interessa mesmo do lançamento do projeto. Primeiro, regrinha da norma que a gente aplica a esse projeto. Todo desconector precisa de ventilação. Para que serve a ventilação? Em palavras bem simples para você entender e também explicar para o teu cliente, é para proteger esse desconector. Esse desconector, ele serve para impedir o retorno de maus odores para o ambiente do teu cliente. Seja ele a cozinha, seja ele o banheiro, seja ele o ar-condicionado. Então, o que a gente faz? A gente coloca um desconector, que nesse caso tem um desconector aqui dentro
da bacia sanitária, né, que é aquele sifão que já vem embutido na bacia sanitária, e nesse caso a gente também tem a caixa sifonada, que está recebendo o efluente aqui, ó, do lavatório, que vem para a caixa sifonada, tem o sifão ali dentro dessa caixa e depois vai ser ligado na rede de esgoto. E a ventilação, que é a tubulação roxa, como eu falei antes, e se você é aluno pró já sabe bem disso, que aqui no roxo a gente tem a ventilação, a gente precisa proteger tanto esse sifão que está aqui, quanto o sifão que está dentro da bacia sanitária. Então, para a gente proteger, a gente precisa colocar uma ventilação. E a norma 8160, ela especifica de forma bem clara qual é a distância que essa ventilação tem que estar do desconector, que é essa distância aqui, a distância percorrida, né, do tubo até a ventilação e do sifão até a ventilação através dessa tubulação. Cada diâmetro, então, por exemplo, aqui, ó, 50 milímetros e aqui 100 milímetros, cada diâmetro tem uma distância máxima para posicionar o tubo ventilador e uma distância mínima que é de 2 vezes o diâmetro, beleza? Então, é dessa forma que a gente posiciona a ventilação e todo desconector, leva isso como regra para os teus projetos. Todo desconector que está ali servindo para impedir o retorno de mau cheiro precisa de uma proteção. E essa proteção é a ventilação, é o sistema de ventilação que a gente tem no sistema sanitário. Diferentemente do esgoto, a ventilação ela tem inclinação para cima. Então, o esgoto ele vai estar escoando por gravidade, enquanto a ventilação, que é aquele gás, né, aquele mau odor e também a atmosfera, vai no sentido contrário, vai em aclive. Qual que é a inclinação mínima? Isso leva para os teus projetos também. A inclinação mínima da ventilação é 1%, sempre 1%, tá? Então, a inclinação no sentido contrário aqui, claro que por esse 3D não está representando isso em função da rotação dele, mas aqui, ó, tá subindo e aqui o esgoto tá descendo, tá? Então, a ventilação é sempre no sentido contrário do escoamento do esgoto, 1% acima, pelo menos, o mínimo. Já dei uma consultada aqui na norma para te passar, mas olha só. A tubulação de 50 milímetros, quando eu vou ventilar ela, que no caso seria uma ventilação aqui nos 50 milímetros, ela tem uma distância máxima até o tubo ventilador de 1,2 metros. Já a ventilação num tubo de 100 milímetros é 2,4 metros, tá? Então, por exemplo, eu tenho um tubo de 100 milímetros e eu preciso ventilar esse desconector. A distância do desconector e o tubo ventilador, o tubo de ventilação, pode ser de 2,40 metros. Então, a gente tem um comprimento até que longe. Mas se esse tubo é de 50 milímetros, essa distância máxima cai para 1,20 metro. E aí a gente precisa puxar a ventilação, sempre respeitando a distância mínima do desconector ao tubo ventilador de 2 vezes o diâmetro do tubo, tá? Se é 50 milímetros, se é 100, se é 75, enfim, o diâmetro que for. Importante também a derivação dessa ventilação. A derivação do sistema de ventilação aqui, ele sempre tem que ser acima da rede de esgoto, do esgoto que está passando. Não dá para ser lado a lado, não dá para ser no mesmo nível. Então, o que a gente costuma fazer no projeto? A gente tem o tubo de esgoto, a gente deriva 45 graus para cima e segue com a ventilação para cima, que foi o que a gente fez aqui. Então, aqui tem um T para cima, a 45 graus, um joelho de 90 graus e vai seguir a tubulação até a coluna de ventilação que sobe em uma alvenaria aqui desse banheiro. Vamos para outra consideração bem importante, que aqui é na saída da bacia sanitária, que a gente sempre tem, em 99,9% das vezes, a gente já tem um desvio. Dificilmente você vai pegar um projeto que a saída da na bacia sanitária tu vai poder sair direto. Eu nunca tive esse tipo de projeto. Sempre precisei desviar aqui na horizontal para depois conduzir a uma caixa de inspeção, por exemplo, se for no térreo, ou a um tubo de queda se for em um edifício. E aí, esse sisteminha aqui, essa conexão, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado com ela.
É um item que a gente insere no projeto, especifica no projeto, sai no quantitativo e recomenda lá na obra, que tem que ser utilizado uma curva de raio curto. Jamais, jamais utilizar um joelho, tá? Essa é uma curva de 90 graus, não é de 75, só que ela é uma curva, não é um joelho. O que está especificado no projeto, especificado no detalhamento, no quantitativo e lá na obra, para não ter erro, para evitar o erro lá na obra. E o cliente, ele está nos contratando para isso. Então, tudo que a gente puder especificar, chamar atenção no projeto para tomar cuidado, para ter atenção na hora de executar aquele sistema ou aquela instalação, nós projetistas, precisamos fazer. O nosso objetivo aqui é não levar problema para a obra do nosso cliente, é levar a solução. Então, quando a gente especifica, quando a gente detalha, quando a gente mostra, principalmente nos 3Ds que a gente tem aqui no Revit, que é incrível do software, a gente poder detalhar, especificar, colocar 3D da forma que a gente quer, do modelo de visualização que a gente quer, como no modelo realista, que a gente consegue fazer, que a gente consegue levar isso para a obra do nosso cliente. Então, nós projetistas, a gente tem que ter muito ciência disso, de que a gente precisa detalhar, que a gente não pode colocar na prancha, na planta baixa, no corte, o que gere dúvida lá na obra, porque acontece de muitas vezes o empreiteiro, o encanador, o eletricista não ligar pedindo para tirar dúvida. Aí ele faz do jeito que ele entendeu, do jeito que ele achou melhor. Não estando claro na obra, a gente abre margem para execução incorreta. E não é isso que a gente quer. A gente quer um projeto assertivo, um projeto que vá para a obra e seja executado, tá? E uma das grandes vantagens do Revit é essa. Outro detalhe muito importante, tá? A gente tem a possibilidade de fazer desconectores com sifão de peças e também com caixa sifonada. Nesse caso, desse banheiro, nós optamos por colocar uma caixa sifonada, que é até um lavabo esse aqui, tá? E aí a gente colocou uma caixa sifonada que recebe o efluente do lavatório, e essa é uma caixa de 150 por 150 por 50 milímetros. A saída dela é 50 milímetros e cada lateral dela tem 15 centímetros ali, tá? Importante que essa ligação seja feita na rede e seja feita a ventilação do desconector, como foi falado anteriormente. E importante o seguinte, Júlia, o meu cliente precisa instalar esse sifão aqui quando a gente tem um outro desconector, que nesse caso esse aqui é o principal, esse aqui eu projetista estou projetando, o cliente não tem a obrigatoriedade de colocar um sifão aqui. E por que a gente apresenta essa solução para ele? Porque tem algumas vezes, e é mais frequente do que se imagina, do cliente não conseguir instalar um sifão corretamente aqui. Esse aqui é um sifão tipo copo, que ele já vem ali prontinho, já vai ter o sifão dele, beleza. Só que às vezes o cliente não consegue instalar. Às vezes ele vai colocar uma pia com uma pedra com a cuba esculpida que não tem espaço para deixar o sifão embaixo, ou que esse sifão vai ficar aparente, ou às vezes ele coloca um conjunto de gavetas aqui embaixo da bancada que também dificulta a instalação do sifão, e aí acontece muito de instalar aquele sifão flexível e ele não consegue fazer a voltinha completa, que tem que ficar ali pelo menos 5 centímetros, não consegue deixar esses 5 centímetros, então não se enquadra como um desconector conforme a norma, não vai impedir o retorno do mau cheiro. Por isso, mais uma vez que a gente projeta esse desconector aqui ó, como principal do projeto, para realmente impedir o retorno de maus odores, porque veio o efluente aqui, seja passando por sifão, seja não passando por sifão, ele vai chegar nessa caixa sifonada, e essa caixa sifonada ela vai manter o acúmulo de água ali, de efluente, né, que veio do lavatório, impedindo o mau odor que tá vindo. Ai, cadê? Impedindo o mau odor que tá vindo aqui da rede sanitária. Ele vai parar aqui, ele não vai voltar para o ambiente, tá? E é claro que, como todo dispositivo, como todo sistema hidro, precisa de manutenção. Seja sifão de peça, seja caixa sifonada, seja qualquer dispositivo que você instale no teu projeto,
precisa de inspeção, precisa ser feita a manutenção. E nós, projetistas, mais uma vez, cai a responsabilidade nas nossas costas, que a gente tem que proporcionar isso para o cliente. A gente tem que possibilitar que o cliente faça manutenção no sistema, em virtude de algum entupimento, em virtude de cair algum material do cliente, sei lá, uma joia aqui nessa pia, de ele tá podendo resgatar essa joia com a manutenção, possibilitando a inspeção no sistema. Então, nós temos que proporcionar isso para a obra do nosso cliente. Principalmente essa manutenção, essa inspeção que o cliente pode vir a fazer, que ele vai na vida útil da instalação hidro, ele vai precisar fazer, é que ele faça essa inspeção, essa manutenção antes de chegar aqui na rede. Antes de chegar na rede principal. Ele vai fazer a manutenção por aqui, ele vai fazer a manutenção por ponto de inspeção, ele vai fazer a manutenção por caixa de inspeção, ele vai fazer a manutenção na caixa de gordura, ele vai fazer a manutenção antes de entrar no sistema de tratamento. Então, esses dispositivos, esses pontos de inspeção, que podem ser caixas, pode ser tubo, pode ser CAP, tem que permitir que o cliente acesse a esses pontos, não que seja somente por pessoal especializado. Por isso que muitas vezes é a caixa de inspeção, que o cliente simplesmente tira a tampa e consegue visualizar o que tem ali e fazer a manutenção do sistema. Ele não precisa contratar ninguém especializado para entender o que está acontecendo ali. Ele consegue fazer a manutenção própria no sistema. Beleza? Então são essas as principais considerações que a gente adotou para esse sistema sanitário aqui na parte de ventilação. É claro que se for falar do sistema de água quente, do sistema de água fria, a gente tem várias outras particularidades e a gente vai deixando isso para vídeos dessa série, tá bom? Qualquer dúvida que você teve, manda aqui nos comentários que eu vou adorar te responder e eu vejo você no próximo episódio.